Hoje nós vamos examinar a oração mais longa da Bíblia. Alguém tem alguma noção de quem fez esta oração? Quando ela foi feita? Por quem ela foi feita? Eu também não sabia que era a oração mais longa, mas ao fazer a reflexão, eu aprendi. Está no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, a oração do rei Salomão. Esse é o nosso tema para a nossa reflexão. A oração do rei Salomão. Mas antes de analisarmos o texto onde Salomão ora em favor do seu povo, da sua nação, nós vamos ver a resposta que Deus deu a ele, que foi exatamente o cântico da abertura desta live, que está aí no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, versículo 11 ao 15. Esse será o encerramento, o fecho, né? O desfecho, a resposta que Deus deu à oração. Então, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Aqui está a resposta de Deus depois que Salomão orou. A oração mais longa registrada pela Bíblia Sagrada. Mas nós vamos ver onde é que ele começou a oração. No capítulo 6. Aí no capítulo 6. A partir do versículo 12. A partir do versículo 12. Lembrando que aqui é uma oração familiar, uma oração onde Salomão vai recordar, relembrar as advertências que Deus já havia feito ao povo de Israel. Então ele vai orar baseado naquilo que Deus já havia feito. Então, a partir do versículo 12. Aí nós vamos fazer algumas interrupções para alguns breves comentários, como gosto de fazer. Então, pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos. Porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze de 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura, e a pusera no meio do pátio. Pôs-se em pé sobre ela, ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: ó Senhor, a oração dele, ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, pessoalmente
o disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como se vê hoje. Então a oração aqui expressa arrependimento, súplicas e intercessão. Nessa oração, a mais longa registrada pela Bíblia, Salomão fez seus pedidos baseados nas promessas que Deus fizera ao rei Davi, seu pai. As petições incluem um pedido para que a família real de Davi continuasse no trono de Israel dentro da vontade divina, não fora da vontade de Deus. Aí ele prossegue no versículo 16. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho para andarem na lei diante de mim, como tu andaste. Aqui Salomão demonstra compreensão acerca das condições sobre as quais Deus concederia suas bênçãos, condicionada, desde que andem diante de mim. E é de notar como ele apresenta suas orações baseadas nas promessas que já recebera de Deus, uma prática comum nas orações registradas na Bíblia. Esta oração também serve como modelo para orações que fazemos em público, no sentido de abranger todas as necessidades e aspirações das pessoas reunidas em todas as situações, já que Deus conhece todos e conhece o problema, a necessidade, os desejos de cada indivíduo, de cada alma, de cada coração. Versículo 17. Agora também, ó Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi. Mas, de fato, habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Lembrando que ele estava orando, consagrando a casa, o templo que ele construíra. Então Salomão demonstra compreender a grandeza de Deus, de como ele é infinito, o que aponta para Cristo no tabernáculo, ou melhor, tabernaculando, habitando com os homens na nova aliança. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E agora, na nova aliança, habitando através do Espírito Santo. Vês que na nova aliança, o regenerado é a habitação da Trindade. Então, Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, em quatro paredes. Está presente, sim, mas a habitação é no coração regenerado, trocado por Cristo na cruz. Versículo 19. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. A casa edificada agora sendo consagrada, casa de oração. Por isso que Jesus disse que a igreja, as quatro paredes, ele deu o nome de casa de oração, já que a igreja é o corpo dele, os membros regenerados, salvos por ele, fazem parte do seu corpo, do qual ele é a cabeça. O lugar onde nos reunimos é a casa de oração. E ali o templo erguido por Salomão e seus utensílios representavam, simbolizavam a graça vindoura do Evangelho,
sendo que Cristo foi o fundador, o fundamento e o construtor do grande e perfeito templo espiritual construído sobre si, sua pessoa e sua obra, onde os pecadores são reconciliados por ele com Deus e gozam do seu amor, do seu favor, da sua graça. Versículo 21. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação, dos céus, ouve e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu dos céus, age e julga a teus servos, dando a paga ao perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando o justo, para lhe retribuires segundo a sua justiça. Aí na nova aliança, somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Quando o teu povo, versículo 24, de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter, e confessar o teu nome, e orar, e suplicar diante de ti nesta casa, ouve tu dos céus, e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze-o voltar à terra que lhe deste e a seus pais. Aqui está uma mensagem profética que ainda não se cumpriu, neste versículo 25. Ouve tu dos céus, perdoa o pecado do teu povo de Israel e faze-o voltar à terra que lhe deste e a seus pais. Referente a Israel e às suas 12 tribos, mais os levitas, o qual finalmente será restaurado por ocasião da volta de Jesus, onde todo o povo se reunirá ali. Versículo 26. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo-o tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra que deste em herança ao teu povo. Aqui Salomão reconhece que Deus tem o direito de punir, e a punição vem dele, e uma das formas de punir é retendo a chuva. Salomão pediu também que Deus santificasse o templo de uma maneira especial, atendendo às orações que ali viriam a ser elevadas ao trono de Deus. Inclusive, aqui há alguns tipos próprios para as mais variadas circunstâncias da vida dos israelitas, que Salomão passa a enumerar daqui em diante. Por exemplo, ele, no caso de alguém ser injustiçado por seu próximo, aí no versículo 22 e 23, ele já havia dito, pedido a Deus, quando alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu dos céus, age e julga a teus servos, dando a paga ao perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, para lhe retribuir segundo a sua justiça. Mas também ele pede, no caso de uma derrota, em caso de guerra, se o seu povo fosse derrotado. Aí ele diz no versículo 24 e 25, quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter, e confessar o teu nome,
e orar e suplicar diante de ti nesta casa, ouve tu dos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel e faze-o voltar à terra que lhe deste e a seus pais. Ele pensou em vários, se não todos os detalhes daquilo que poderia acontecer ao povo e pede para que Deus intervenha em favor do povo. Por exemplo, ele orou também pedindo em caso de seca, nos versículos 26 e 27, quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo-o tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de seus servos, dos teus servos, e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho, em que andem, e dá a chuva na tua terra, que deste em herança ao teu povo. Ele pede também, em caso de calamidades públicas, versículo 28 ao 31. Ele diz, quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando teu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica de qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo os teus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração dos filhos dos homens, para que te temam, para andarem nos teus caminhos, todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Então Salomão faz uma intercessão em favor do povo. E como ele enfatiza a questão do pecado. E aqui o pecado nacional, o pecado praticado pela nação. Porque, olha, o pecado provoca uma dúzia de calamidades diferentes em uma nação. Aí vem enumerado aqui nessa oração feita por Salomão, a seca, a derrota, a fome, a peste, o crestamento, a ferrugem, os gafanhotos, as larvas, a guerra, a praga, a doença e o cativeiro. Então a petição de Salomão, a oração, a intercessão, o clamor, era para que Deus preservasse a nação, livrasse o povo destes males, o que, aliás, Moisés já havia dito como salário dos possíveis pecados a nível nacional, a nível de nação. Uma outra intercessão que Salomão faz é em favor do estrangeiro, aquele que quisesse fazer parte da congregação ou da oração, já que somente os circuncidados, aqueles que faziam parte da aliança, poderiam orar, poderiam se reunir. O estrangeiro ficava fora, mas aqui ele ora também em favor do estrangeiro, no versículo 32. Também ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu grande nome e por causa da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar, voltado para esta casa, ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Salomão foi um rei muito ativo, sábio, sabedoria que lhe fora dada por Deus, e pensou aqui nesta consagração do templo, em todos os detalhes e em tudo aquilo que poderia acontecer. Então faz uma oração intercedendo por aquilo que poderia acontecer. E, inclusive, no caso de uma guerra, ele diz aqui no versículo 34, quando teu povo sair à guerra contra o seu inimigo,
pelo caminho por que os enviares e orarem a ti, voltados para esta cidade que tu escolheste e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu dos céus a sua oração e a sua súplica e faze-lhes justiça. E, finalmente, no caso de o povo estar no exílio, ser exilado, sofrendo punição como consequência do castigo divino, até por isso Salomão intercedeu e se lembrou na sua oração, versículo 36. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares nas mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos a uma terra longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, quer dizer, dentro do exílio, do cativeiro, dizendo, reconhecendo, pecamos e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua família e de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, para onde foram levados cativos, e orarem, voltados para a sua terra que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste, para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Pensou em todas as probabilidades que pudessem ocorrer e intercedeu em favor do seu povo. Salomão alicerçou e edificou o templo com piedosas intenções. Ele foi construído para glorificar a Deus. É o que está aí nesse mesmo capítulo 6 do segundo livro das Crônicas, agora nos versículos 5 ao 10. Esse mesmo capítulo 6. Versículos 5 ao 10. Desde o dia em que eu tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome. Nem escolhi homem algum para chefe do meu povo de Israel, mas escolhi Jerusalém, para que ali seja estabelecido o meu nome, e escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai, já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em o resolver em teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor. E edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. O templo foi construído na cidade que o próprio Deus escolheu. Foi a realização do coração de Davi de construir o templo. Isso traz algumas implicações para nós, que o apóstolo Paulo depois vai dizer lá na primeira carta aos Coríntios, e sem saber aqui do contexto, fizemos uma reflexão há uns 2 domingos ou 3 atrás, no culto, sobre a igreja. Assim deve ser uma igreja fundada com estes propósitos, com estes ideais e com esta visão. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, houve ali uma dissensão, havia ali uma dissensão na igreja de Corinto, e o apóstolo Paulo escrevendo, ele disse assim, 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 1,
Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, e nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. A comparação é que lá Salomão edificou um templo, que era da vontade, do desejo, do coração do seu pai, o rei Davi, mas Deus não permitiu, permitiu que ele, Salomão, edificasse um templo. E na oração da consagração, da dedicação do templo ao Senhor, ele se lembrou e orou em favor da sua nação. Quer dizer, alguém planejou, alguém projetou, alguém tinha o projeto, a planta do templo, seu pai, mas quem edificou não fora ele, porque Deus não permitiu. Mas Salomão permitiu e pediu a Deus insistentemente, o que vemos nessa oração feita por ele, que aquele lugar era uma casa de oração. E trazendo ali a presença de Deus, colocando diante do altar de Deus tudo aquilo que possivelmente poderia acontecer, mas que Deus atendesse às orações. E aqui na Nova Aliança, quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesta carta, nesse texto, da primeira carta aos Coríntios, do capítulo 3, que muitos são aqueles que cooperam, que trabalham, que colaboram e somos cooperadores, né, aqui do reino de Deus aqui na terra, mas a obra não é nossa, a causa não é nossa, a igreja não é nossa, a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça deste corpo, e nós devemos ser cooperadores e termos a visão de que somos santuário do Deus vivente, onde há a habitação da Trindade, onde a Trindade habita. E tudo isso para o engrandecimento do reino de Deus, do nome de Deus e da glória de Deus aqui na terra. Na próxima reflexão daremos prosseguimento aqui até o desfecho final, onde Deus aparece e responde a Salomão o que nós lemos, o texto que nós lemos inicialmente: ouvi a tua oração. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Precisamos orar e muito em favor da nação, em favor da igreja, em favor das nossas famílias, daqueles que nos cercam, para que Deus seja Deus de todos eles e Senhor de todos eles, acima de tudo e acima de todos, em nome de Jesus. Amém e amém.